Olá, bom dia! Agulha e linha para escrever uma história. O Repórter Mirante de hoje está em São João dos Patos, o município maranhense conhecido pelo talento das bordadeiras. Mulheres que de ponto em ponto ajudam a movimentar a economia e a mudar a própria realidade. A cidade que um dia viveu a era de ouro do algodão ainda guarda relíquias de uma época de prosperidade. Vamos conhecer a história de Dona Noca, uma revolucionária que até hoje serve de exemplo para as rendeiras. Como estas mulheres têm conseguido manter uma tradição secular, a arte que resiste ao tempo e segue firme pelas mãos que atravessam gerações. De ponto em ponto, os fios de algodão vão se transformando em obra de arte pelas mãos habilidosas de Dona Cândida do Espírito Santo, de 92 anos. Apesar da vista cansada e das mãos trêmulas pela idade, Dona Cândida movimenta com habilidade os bilros, estas pequenas peças de madeira que servem de carretel para as linhas. Para fazer a marcação do trançado, ela usa espinhos de mandacaru que funcionam como alfinetes. Com movimentos cadenciados, vai entrelaçando os fios e tecendo passo a passo cada pedacinho da renda. Uma arte que aprendeu com a mãe e que nunca esqueceu. E a senhora aprendeu com quem a borda? Com a mamãe mesmo. A mamãe que me ensinou. Ensinou em casa? Em casa. Isso aqui é uma arte, né, Dona Cândida? É uma arte mesmo. A arte de bordar tecidos teria surgido na Idade Média, mas foi na Europa, no século XV, que conquistou as famílias mais nobres. No Brasil, o bordado chegou com os portugueses e logo ganhou a simpatia das mulheres de todas as classes sociais. No Maranhão, essa arte faz parte da cultura em todas as regiões do estado. Para conhecer os segredos dessa arte, nós estamos em São João dos Patos, a cidade do Médio Sertão maranhense que ficou conhecida como a capital dos bordados. A nossa referência é esta casa, onde funciona uma associação de mulheres rendeiras e bordadeiras. A missão principal da casa, que funciona há 8 anos, é resgatar a tradição dos bordados e garantir emprego e renda para as mulheres que trabalham em grupo. As peças produzidas por elas, cada uma mais bonita do que a outra, são expostas em lugar de destaque. A fama dos bordados de São João dos Patos já ganhou o Brasil e o mundo. Já é uma casa muito conhecida, não só na nossa região, até fora do Brasil. Se torna melhor para que o pessoal, quando passa, eles já passam, já olham, já encostam e já vêm ver nossos produtos e levar. Além do lucro com a venda dos bordados, o trabalho minucioso tem outro efeito na vida dessas mulheres. Esse local aqui é um local especial para você. Ave Maria, isso aqui é tudo na minha vida. Meu Deus, não vou dizer que eu amo mais do que minha casa, né? Mas isso aqui faz parte da minha vida. Gosto muito, muito, muito mesmo. Me sinto realizada quando estou aqui dentro. As mulheres fazem parte de uma associação. Cada uma delas expõe as próprias peças e paga uma taxa para manutenção do espaço. O produto que é vendido é tirado uma porcentagem para casa, tanto a gente vende no débito, no crédito e à vista, e a gente tem o percentual que é tirado do produto e a renda e o restante vai para você. Porque a gente tem que manter a casa limpa, tem que manter a casa organizada, como agora a gente conseguiu dois ar-condicionados. Além de vender os bordados, a associação também luta para que essa tradição secular seja mantida. Está sendo difícil, porque as pessoas não querem mais produzir. São poucos. Na nossa cidade, eu acredito que mais da metade da população produz, só que estão parando. E os novos, a juventude não está querendo mais, nem aprender. Está sendo difícil trabalhar em cima disso, só que a gente vai conseguir.
manter a nossa tradição, manter nossas raízes. A casa reúne mulheres com histórias de vida parecidas que encontraram aqui o caminho para a dignidade. Auricilene aprendeu a fazer crochê com ponto de argola, usando um pedaço de madeira roliça, e também crochê de grampo, com esta armação que parece um brinquedo. No final, as peças são encaixadas uma nas outras e se transformam em blusas com um toque de exclusividade, que dá muito trabalho dar, mas o resultado é compensador. Se eu não contar os dois lados, eu posso ter uma diferença aqui quando eu terminar o ponto. Porque aqui eu conto as laçadas, depois que eu tiro daqui é que eu vou juntar para me concluir uma peça. No final tudo se encaixa. No final tudo dá certo. Quem vê não imagina o trabalho que dá, não é? Quem vê imagina assim, é simples, mas não é. Tem que ser tudo contado, peça por peça, alça por alça, depois eu tenho que tirar as tiras para mim poder concluir uma blusa. Maria Cristina começou a bordar quando ainda era criança. Hoje, cada movimento com as agulhas de crochê ajuda a sustentar a família. Como é que a senhora aprendeu a se apaixonar por essa arte? Olha, desde acho que a idade de 5 anos, mamãe já fazia crochê, fazia redes. E ela fazia rede, todo pedaço de linha que ela tirava da rede, sobrava, eu começava a fazer tranças, fazia, a mamãe brigava com a linha, eu fazia e desmanchava, eu fazia de novo. Todo dia, porque aqui você pegar esse aqui, ó, ele vai desmanchar todinho. Tudo que você fizer, ó, segurar na linha até terminar a peça. Então eu fazia isso. Aí quando eu treinei mesmo, eu comecei a montar as peças, montando e eu te digo que eu sou uma vencedora e que eu venci através do crochê. Mas ela não se esquece dos tempos de muita dificuldade. Por que a senhora se considera uma vencedora? Porque tive uma infância muito pobre e eu venci através disso aqui. Eu morava no interior e eu vim para cá e eu tive muita ajuda de pessoas da Itália, padres. E ele começou a pedir peças. E a gente foi produzindo e hoje eu me sinto a vencedora. A arte que resiste ao tempo. Adriana faz parte da 3ª geração de bordadeiras. Eu tinha apenas 8 anos de idade, aprendi pela necessidade. Minha mãe, às vezes, faltava o que comer e eu bordava para os outros para poder se manter, ajudar a comprar o leite do meu irmão mais novo e tudo. E isso a gente ia fazendo para os vizinhos, fazendo aqui, outra acolá. Às vezes o ponto não saía perfeito, mas eles aceitavam que sabia da necessidade que a gente precisava. No ponto cruz, Adriana usa uma pequena agulha que dá forma aos desenhos do tecido. Um trabalho rico em detalhes que exige uma boa dose de atenção e paciência. Envolve toda a matemática que você tem que contar cada ponto. Cada fiapo de linha você tem que contar na ponta da agulha. Se você não se concentrar, você nunca vai conseguir. É muito difícil. Mas depois que você aprende também vai longe. Você faz de tudo. Até caricatura você consegue fazer. Formando em ponto cruz você consegue fazer. Seja no ponto cruz da jovem Adriana ou nos birros da experiente Dona Cândida, a arte dos bordados se mantém viva no sertão maranhense. A seguir, os vestígios de uma época em que São João dos Patos viveu a era de ouro do algodão e a história de Dona Noca, uma mulher revolucionária que até hoje inspira as rendeiras e bordadeiras do sertão maranhense. A gente volta já. A terra que hoje é conhecida pelos bordados teve outra fama num passado não tão distante. Os casarões construídos há mais de meio século fazem parte da memória de um tempo em que muita gente fez fortuna com a produção e o beneficiamento do algodão no sertão maranhense.
Um ciclo que começou nos anos 30 e durou mais de 4 décadas. Até a década de 1970, toda a região do Médio Sertão Maranhense se destacou pela produção de algodão. Em cidades como Paraibano, São João dos Patos e Pastos Bons, existiam as indústrias que beneficiavam o algodão e exportavam para a Europa. Aqui são as ruínas de uma delas. O que sobrou da usina está sendo destruído pelo tempo, mas uma das relíquias se mantém intacta. A velha máquina a vapor que tocava a indústria é guardada como se fosse um tesouro por uma das famílias tradicionais de São João dos Patos. A máquina, com mais de 2 toneladas de puro ferro, foi trazida da Inglaterra. Como não havia estrada na região, boa parte da viagem, que durou 2 meses, foi feita pelo rio Parnaíba. A máquina foi adquirida por Joana da Rocha Santos, a Dona Noca, que além de trabalhar com a compra, beneficiamento e exportação de algodão, se destacou na política local. Por causa da influência na economia e o espírito de liderança, ela se tornou a primeira mulher a ser nomeada prefeita de um município brasileiro. Isso lá em 1934. 22 anos depois, voltou a ocupar o cargo, desta vez pelo voto popular. Dona Noca era considerada uma revolucionária. Em 1951, liderou no interior do Maranhão a revolta das oposições aliadas contra a posse do governador Eugênio Barros, que havia perdido a eleição para Saturnino Belo, mas conseguiu anular os votos do concorrente na justiça. Dona Noca chegou a regimentar uma tropa para impedir a posse em São Luís, mas foi impedida pelas forças federais. E ela era uma pessoa fiel aos seus princípios, aos seus ideais. E como ela deu apoio à causa, porque ela lutava por outra linha, né? Para ela não era correto que acontecesse a posse do Eugênio Barros, deveria existir outras novas eleições. Mas, mesmo dentro dessa revolta do Basto e tudo, ela nunca deixou de preservar os direitos das pessoas e o senso de justiça. Hoje, a empresária Maria Silvia Lira da Rocha Santos, viúva de um filho adotivo de Dona Noca, ajuda a administrar os negócios da família e está reunindo material para contar a história dessa mulher guerreira. A Dona Noca teve uma participação muito grande, até pelo próprio exemplo, né? Porque a época que ela viveu foi uma época em que as mulheres não participavam das conversas da sala. As mulheres ficavam recolhidas à área mais restrita da família. E ela participava e ela, inclusive, foi quem enfrentou depois com o irmão os negócios quando o pai faleceu. Apesar da paixão pela vida pública, Dona Noca incentivava as mulheres a trabalhar com os bordados para ajudar os maridos no sustento da família. Botava o pessoal, as moças que podiam para aprender a bordar, facilitava trazendo os desenhos, os álbuns do Rio de Janeiro, até de Portugal, para que pudesse sobreviver. E as mulheres, como já tinham uma vida muito recatada, pelo menos através dos trabalhos manuais, poderiam se tornar um pouco mais independentes, ter um pouco mais de renda. Uma pequena parte da história do algodão no sertão maranhense está guardada nesta casa em Pastos Bons. Esta peça de madeira servia para prensar os fardos, que não eram pequenos. Nós tínhamos usinas beneficiadoras do algodão a vapor, né? Importadas da Inglaterra. Tinha o pessoal do Fernando Sá, a quem pertencia essa prensa de algodão. O algodão era prensado aí nesse sistema que você vai rodando, enfiado no chão, e fazia as sacas de algodão. O Neiva também, logo em seguida,
tinha também uma usina de beneficiamento de algodão aqui, eram 3 salões enormes. E eles também, máquinas inglesas, e eles também faziam isso. O algodão produzido na região era exportado para a Europa, mas para fazer o produto chegar ao destino não era nada fácil. Desciam em carro de boi, já beneficiado do algodão, para pegar balsas ou barcas a vapor no Rio Parnaíba. E desciam via Teresina, parte que ia para as fábricas do Maranhão, de São Luís, de trem, em Teresina, e outras que seguiam para Parnaíba, para o porto, para exportar para a Europa. Os navios, aquelas empresas internacionais, James Frederick Clark, que tinha em Parnaíba, a Companhia Moraes também, eram exportadores desses produtos. E vinha aqui do sertão, de Pastos Bons. Pastos Bons, por quê? Porque Pastos Bons sempre foi o centro colonizador de todo o sul do Maranhão. Dos tempos de ouro do algodão, sobrou pouca coisa. Segundo seu Cristóvão, por falta de incentivo e infraestrutura, a produção foi diminuindo até acabar. Mas, a exemplo de Dona Noca, hoje são as mulheres que continuam trançando os fios e garantindo a produção de redes e bordados com a tradição de São João dos Patos. A cultura do algodão envolvia todas as famílias, porque eles plantavam, tinha a colheita, da colheita vendiam para os beneficiadores do algodão, e as mulheres também teciam, usavam o algodão para tecer. Isso é uma cultura que veio desde a colonização. Fazer redes, fazer lençóis, mantas, né, nos tiares, né, e com isso mantinha também as famílias ocupadas e também se sustentando com essa movimentação, com essa produção de riqueza e circulação também. No próximo bloco, a habilidade das bordadeiras, que com a ajuda de máquinas transformam algodão e linha em obras de arte. A gente volta já. Quando está bordando, Dona Rosa Maria parece entrar no mundo todo particular. Para não errar o ponto, é preciso concentração máxima. No bordado, conhecido como richelieu, a máquina de costura se encarrega de preencher os espaços, mas a habilidade da bordadeira é quem dá o toque final. Ela movimenta o tecido preso ao bastidor, acompanhando cuidadosamente um molde desenhado no tecido e ainda controla a velocidade da máquina com os pés. Como a maioria das bordadeiras de São João dos Patos, Dona Rosa aprendeu a manusear a máquina de bordar com a mãe, mas precisou de muita persistência para chegar até aqui. Minha mãe, ela costurava e ela saía para a rua. Minha vontade era tão grande de aprender a bordar, de bordar, que eu manchava a máquina dela na mesma hora e pegava um pano e começava a bordar. Quando ela chegava, eu dava na máquina, só a vontade, que era tão grande, já vinha de mim mesmo. É neste cantinho da casa que esta outra mulher, com nome de Guerreira, trabalha tecendo redes. Por mais de 4 décadas, a fabricação artesanal de redes foi a principal atividade econômica das mulheres no médio sertão maranhense. A dona Joana d'Arc aprendeu essa arte quando ainda era criança. Aos 75 anos de idade, Dona Joana d'Arc, uma das tecelãs mais conhecidas de São João dos Patos, ainda encontra força e disposição para movimentar o tiar que ela mesma construiu. É uma adaptação dos grandes teares que existiam no passado. E aqui, tudo funciona direitinho e em sincronia. O sobe e desce dos pés, a habilidade com as mãos para entrelaçar as linhas.
A intimidade com a engenhoca não é por acaso. Dona Joana Dark faz isso desde criança. A arte de tecer redes surgiu pela necessidade de sustentar os filhos. Fiquei viúva com 13 anos de casamento, fiquei com 4 filhos e eu criei à custa disso. Tudo isso. Nunca parei de trabalhar. Continuo trabalhando até hoje, tenho meus 75 anos e continuo fazendo o mesmo trabalho. Bordado, rede, artesão, eu faço boneca, eu faço qualquer tipo de coisa. Apesar de uma história de luta e de sofrimento, Dona Joana Dark tem uma vitalidade impressionante, além do prazer de manter viva a tradição das rendeiras do sertão. A cadeira de balanço na varanda da casa e o passatempo com o crochê viraram companhias quase que inseparáveis para Dona Eurides. Esta senhora de 83 anos tem uma história de desafios e conquistas de dar orgulho. Ela criou 11 filhos, fabricando redes e viajando por quase todo o Maranhão para vender a produção em cima de paus de arara. E não eram viagens fáceis, não. E eu aprendi Imperatriz de mês em mês e de São Floriano, semana em semana. Era o que me segurava. Porque o que vendia Imperatriz era para pagar linha. As mulheres sempre eu trabalhava para pagar adiantado. As mulheres, as tessalonas, e as crochezeiras. Mas aí precisava muita coisa. O Luiz gastava muito com esse gado, com essas roças. E eu tinha que ajudar. E a senhora passava de quantos dias fora de casa? 7, 8. Nunca passei 10 dias. 7, 8 eu distribuía essas redes de qualquer maneira. Quando ainda ficava 2, 3, eu ia nas minhas amigas, as velhas. Dona Eurides se orgulha ao falar dos filhos. Os que não conseguiram se formar têm uma vida financeira bem-sucedida, graças ao esforço dela. São Luís eu tenho 4 filhos. Cada um tem 2, tem 3, tem 10 lojas. Tem até mais. Com esses 4 filhos que eu tenho lá. E aí, outros foram para São Paulo, os outros ficaram em Teresina. E a vida continua assim. Trabalhando muito. Sem trabalho ninguém tem nada, não é? Aí, contanto que o Luiz não gostou, porque ele queria que trabalhasse na roça. Digo, a roça não dá, meu irmão, porque a roça só é só para se comer, não sobra para muita coisa. Histórias do passado e do presente que revelam a força feminina no sertão do Maranhão. Mulheres unidas pela tradição dos bordados e que descobriram muito mais do que uma oportunidade de trabalho. Porque isso aqui, além de ser uma terapia muito boa para mim, eu sei do quanto esse trabalho me ajudou, esse trabalho manual me ajudou, e até hoje eu digo que ela me ajuda muito. Porque o dinheiro do Estado, como professora, eu recebo uma vez por mês, né? E essa aqui, toda sexta-feira quase eu tenho um pouco. Sempre trabalha em conjunto, uma borda e aí a outra lava, aquela que não sabe riscar já passa para outra riscar, a gente trabalha sempre em conjunto. Trabalha como se fosse uma família mesmo de sangue. E assim, entrelaçando linhas para construir um futuro promissor, essas mulheres guerreiras são a prova de que a arte dos bordados vai sim resistir ao tempo. O Repórter Mirante termina aqui. Obrigada pela sua audiência. O programa de hoje vai estar disponível daqui a pouquinho no G1 Maranhão. Sugestões ou críticas pelo nosso e-mail, reportermirante@mirante.com.br. Um bom dia a todos e até o próximo sábado, às 8h25 da manhã. Tchau!